Um, dois. Boa tarde, filiados e filiadas do Sindijus. Voltamos aqui com o nosso podcast, que já aconteceu a primeira edição. Estivemos aqui nessa primeira edição com a Patrícia Pérez. Agora trouxemos mais um tema super relevante para você que acompanha aqui o canal do Sindijus, que acompanha os canais no geral, o site, redes sociais e quer ficar por dentro de assuntos financeiros e um assunto super relevante hoje para vocês, que é superendividamento, dívidas com bancos, crédito consignado e diversos outros assuntos aqui com a gente hoje. E para conversar com a gente, nós temos o advogado e especialista, o Wellington Queiroz, que já está aqui pronto para sanar as principais dúvidas de vocês, filiados, sobre o tema e também trazer dicas super importantes. Tudo bem, doutor Wellington? Tudo bem, Kiss. Um prazer estar com você, um prazer estar com todos os seus filiados aí, que estão todos assistindo. Obrigada pela gentileza. E, esse bate-papo aqui é um bate-papo informal, viu? A gente vai conversar com o senhor, a gente vai conversar junto aqui nós dois, e também com vocês que estão aí com a gente, de casa, do trabalho, que estão aí juntos aqui para entender melhor. É um tema que eu acho que interessa todo mundo. Eu, enquanto contribuinte, enquanto cidadã, tenho interesse no tema, eu tenho certeza que os filiados já estão aqui em peso. Eu estou vendo aqui todo mundo no chat conversando, eu já vou falar com vocês, calma um pouquinho. Mas antes de conversar, doutor Queiroz, explica pra gente qual a sua especialidade, por que o senhor está nesse ramo aí que é tão diferenciado, que é tão específico. Bom, Kiss, primeiramente eu vim do mercado financeiro. Eu servi 5 instituições financeiras privadas, Bradesco, Bamerindos, BCN Barclays, Banco Geral do Comércio, BMD. Então eu venho do setor financeiro. E me especializei também na área do direito processual, do direito em si, e desde 1995 venho litigando com os bancos, defendendo os consumidores, os devedores, de bancos, e tendo os cases e o sucesso nessa trajetória toda. Perfeito, obrigada, doutor Queiroz. Antes da gente começar, vamos bater um papo aqui com o chat. Já tem um pessoal aqui conversando com a gente, muita gente falando boa tarde. Dori, Maria dos Reis, Ágape, tá aqui, a Thaís Queiroz, Evânio Soares, Evângria Souza, Moacir também tá aqui com a gente. O Adalberto Alves falou que não abria, porque a gente não tinha começado, Adalberto. A Patrícia Marques Barros também aguardando, Tatiana, Arlete Alves, Marivaldo, muita gente no chat, Maria Rosa Bispo, Fátima Brilhante, Cláudio Souza, a Finanças com a Patrícia Pérez, que esteve com a gente na primeira edição do podcast, o Tiago Brito, enfim, Paulo, que é de Brasília, muita gente aqui no chat, eu não vou conseguir ler todo mundo, mas muita gente conversando. E olha, para vocês que nos acompanham aí ao vivo, podem encaminhar perguntas, eu estou com o chat aberto aqui na minha tela. Então, tem alguma dúvida? Quer sanar alguma questão sua? Ou de algum parente, ou de algum amigo, que eu acho que vão vir algumas perguntas de parente e amigos também. Pode encaminhar no chat que a gente vai conversar com vocês. O doutor Queiroz está aqui para sanar as principais dúvidas. E como eu falei, esse é o nosso podcast, esse espaço é nosso. Então vocês têm todo o privilégio do mundo de conversar e debater com a gente. Já tem aqui algumas dúvidas, depois eu vou falando com vocês. Então, doutor Queiroz, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo, muitas pessoas atualmente estão enfrentando os desafios financeiros e acumulando dívidas. A gente tem acompanhado esse cenário, especialmente na economia atual. Quais são as principais razões pelas quais as pessoas se encontram em situações de dívidas significativas, especialmente com bancos? Bom, vamos passar de um princípio que nós vamos fazer aqui um bate-papo, não é uma palestra, não é aqui uma aula, que nós estamos cheios de professores, que são os próprios servidores do judiciário. Hoje em dia, o sistema financeiro aplicado no país, dos bancos, são para justamente colocar encarcerados nas dívidas os consumidores. Caramba. Porque o próprio sistema que é colocado para o consumo e para você gastar. Ou seja, o comércio quer alavancar a área econômica, da economia. Mas quem é que financia isso? São os bancos. E os bancos trabalham com taxas o quê? Exorbitantes.
exorbitantes. Para você ter uma ideia, só para a gente começar a parametrar algumas coisas, no sistema privado de empresas, uma empresa de distribuidora de alimentos, por exemplo, sabe qual é a margem de lucro dela? Gira em torno de 3,5% a 4%. Então você imagina se uma margem de lucro de uma empresa, lucro líquido, é de 3,5% a 4%, imagina ela pagando 2,5%, 3% de juro ao banco. É um absurdo. Vai todo o dinheiro dela, todo o lucro dela vai para o banqueiro. E hoje em dia no país, com um estímulo ao consumo, você tem os juros que são passados nas operações com servidores públicos e privados. Eles não conseguem por quê? Cada dia mais ele vai tendo que renovar essas dívidas. Ele não consegue ter um aumento ou obter uma remuneração maior para que possa fazer face à quitação daquele empréstimo. Consequentemente, ele paga uma parte e renova a outra. E aí tem uns aí que chamam o troco, né? Como é esse troco? Aí o troco você vai renovar, o banco fala assim, não, olha, eu renovo para você e ainda te dou um troco ainda. Você está devendo 200, te dou 250, fica 50 de troco, né? Caramba. Então, você só vai estimulando, né, cada vez mais. E aparentemente, o mercado hoje trabalha com a taxa de 2,5% a 3,5% para pessoas físicas, até 4%. Quando vem oferecer para o consignado uma taxa de 1,5%, 1,70%, 1,78%, aparentemente para as pessoas parece uma taxa pequena. Uma taxa pequena. Não tem nada de pequeno. É exorbitante. Certo? E ao exagero. Aí você fala, e as taxas de 5 pontos, 5,7%, 5,5%, 8% do cheque especial, 9%, 16% do crédito, né, de cartão de crédito? Isso é mais exagero ainda. Então é muito difícil você tirar a sociedade, como o Brasil, de endividamento com as taxas tão exorbitantes, escorchantes, que são praticadas. E à medida que nós fomos conversando, eu vou explicar isso, deixar mais claro que taxas são essas, primeira coisa, como que é feito uma taxa de juros? Como que ela é composta? Como que é isso? Como que o banco faz para escravizar o consumidor? Porque o consumidor hoje é um escravo. Hoje nós temos uma margem de 60% a 70% dos servidores públicos totalmente endividados, com a margem acima de 60%. Margem a margem que ele tem lá estabelecida para o seu contra-cheque. Olha aí, a gente, inclusive, doutor Queiroz, tem até uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, é uma ponderação, né, da Patrícia Marques Barros, que ela fala assim: o meu marido é servidor do MPU e está com a margem consignável totalmente comprometida. Eu também tenho dívidas de empréstimos consignados, então a nossa renda está muito comprometida, e o que fazer? E aí vai muito ao encontro do que o senhor acabou de falar em relação à margem de 60% ou completamente comprometida, né? Nesses casos específicos, a gente sabe que o servidor público ele tem uma facilidade de ter acesso a esses empréstimos consignáveis ou consignados, né? Ele consegue acessar com mais tranquilidade. Mas isso se acaba se tornando uma faca de dois gumes, né? Por um lado é bom, mas por outro lado é prejudicial, já que ele entra numa bola de neve. O que fazer num caso como esse, em que a margem está totalmente comprometida? Veja que esse é um problema base hoje. Nós estamos falando uma coisa extremamente séria, extremamente séria. Quando você tem uma margem, que a lei estabelece a mais de 30%, 30%, 35%, 40%, que seria o ideal para que pudesse dar o endividamento, para você ter uma margem livre para você pagar suas contas de colégio, você no dia a dia as compras, né? O dia a dia de uma família, de uma pessoa. Então, se estabelece um estudo, mais ou menos, para que isso seja preservado o consumidor a não se endividar. O que os bancos fizeram? Que o mercado fez? Estimular a maior endividamento sem nenhuma preocupação com a dignidade humana. Porque quando você estimula as pessoas a consumirem, elas vão consumir, porque a televisão vende isso. Tudo é consumismo. E tudo bem, se você está consumindo. Se você tem juros
praticados razoáveis, você com sua renda, com seu tempo, quando você vem em 13º, vem as férias, aí você pensa, não, no 13º, nas férias eu vou pagar. E nunca vai conseguir pagar. Por quê? Você está praticando, além das taxas de juros altas de 1,5%, vamos trabalhar nessa taxa de 1,5%? É uma taxa altíssima. Usura essa taxa. O banco ainda faz outra prática ilegal. Qual é? Te cobra seguro. Te impõe a você comprar um seguro. E não só isso, você comprar um seguro. Te cobra também taxas de despesas indevidas, totalmente ilegais. E não bastasse isso, quando essas taxas de juros, essas taxas de despesa, mais o seguro, ou muitas vezes um consórcio, que ele faz com que venda casada, que você tem que automaticamente creditou na sua conta, ele vai ser debitado, você paga juros sobre isso. Você paga juros sobre o valor do seguro e o valor das taxas. Juros não se pode incidir sobre serviço. Juros é sobre capital. Isso é a maior ilegalidade e abusividade que se tem hoje na história do país. Isso era praticado pelos bancos privados, agora é praticado pelos bancos públicos. Veja, e contra os próprios servidores. Ou seja, um ente público, que é o Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, são entes públicos. São da mesma casa, ou seja, Estado. E seus próprios funcionários reféns dessa prática lesiva à economia popular. Veja, é um crime contra a economia popular e não se toma nenhuma atitude em relação a isso. Perfeito. Doutor Queiroz, só para explicar aqui, a gente já tem outras perguntas aqui. A gente está com o chat aqui bombando com várias perguntas. A Maria Salete, Marivaldo, a gente está com diversas ponderações. Mas só para a gente contextualizar, para quem está assistindo a gente aqui, para que eles possam entender, como que essa taxa de juros que é cobrada pelo banco, ela é formulada, ela é formada? Explica para a gente. Você tem, primeira coisa, você não pode conceber que um banco abra e ele vai ser um banco para ter prejuízo. Toda atividade econômica, ela tem afinidade de lucro. Se é um banco de desenvolvimento, ele não está com afinidade de lucro. Ele está com a finalidade de desenvolver, né, o mercado ou seguir determinados segmentos, não voltado para o lucro. Mas todas as instituições financeiras, ela tem a capilaridade de que voltar a ter o lucro. Mas o lucro tem seu limite. O lucro tem seu limite. E banco é uma concessão pública. Banco é uma concessão pública. Ele interfere diretamente na economia do país, para pior e para melhor. A taxa de juros, você começa a formar ela pelo custo. Qual o banco vai tomar esse dinheiro de algum lugar? Ou do seu próprio bolso, que normalmente não é. Não é. Igual a consultora trabalha com o dinheiro dos outros, não vai trabalhar com o dinheiro dela. O banco, ele capta o dinheiro. Nós temos custos já pré-definidos, por exemplo, Selic, 12,75, já é um custo. Você tem o CDI, que hoje está 13,44 ao dia, essa taxa, e no período de 12 meses a 10,44. O CDI, por exemplo, é o custo entre eles, é interbancário. Pratica os bancos em emprestar diariamente um para o outro com essa taxa. Quando você tem a taxa do custo, da fonte onde você obteve, por exemplo, se o banco vai utilizar dinheiro da poupança, qual é o custo do banco para determinadamente emprestar? É o da poupança, é o que ele vai ter que pagar. Se ele capta pelo CDB, é o custo que ele captou na aplicação do cliente, o CDB. Então, cada segmento, cada espécie que ele vai captar, é o custo desse dinheiro. Então, ele vai fazer um custo médio. Qual é o custo médio dele? E ele vai ter esse custo médio, vai falar assim, agora eu vou incidir nesse custo médio. Meu custo operacional, minha despesa operacional. O imposto que eu vou pagar, o imposto que o banco vai pagar, porque o banco também paga imposto, né? Pelo menos é para pagar, né? O banco paga imposto.
e a margem de lucro. Que a margem de lucro que o banco opera se é traduzido no mercado como spread. No spread, ele já coloca lá todos esses ingredientes. A margem de prejuízo, se tem inadimplência, aí ele coloca no spread. O custo operacional, os custos de tributos, tudo aí vai o spread. Para você ter uma ideia, Cris, para só demonstrar para de uma forma prática, né? Hoje, a taxa que se pratica no certificado de depósito interbancário, que é o CDI, que é entre os bancos, eles operam diariamente. Um banco, por exemplo, tem que, no final da tarde, ele tem que fechar a posição dele. Se ele está negativo, porque ele empresta, capta, empresta, e no final da tarde, no final do dia, ele pode estar negativo. Então ele tem que cobrir a posição dele perante o Banco Central. E aí, entre eles tomam dinheiro entre eles. Se emprestam, né? E você sabe qual é o spread entre eles? Não faço ideia. Gira em torno de 0,5 a 0,7. Caramba! Então, se a taxa ele operou uma taxa anual de 13,10, por exemplo, 13,10, a Selic é 12,75. Então foi 0,50, 0,40. Uma diferença incrível, né? Entre eles. Agora, qual é o spread que eles trabalham com você, comigo, com todos nós? Ele pega o dinheiro a 12,75 ou 13%, vamos colocar nessa margem ao ano, e empresta com spread de 15, 20, 30%, até 100, 200% de spread. Uma diferença gritante, né? Para quem... Na taxa de 1,5% ao mês, para você ter uma ideia, eu trouxe até a calculadora aqui. Vamos calcular aqui, que é importante. Numa taxa de 1,5%. 13,44 CDI, tá certo? Para 12, você tem aqui um spread você tem aqui a taxa ao mês. Você teria uma taxa linear de 1,12%. Perfeito? Certo. Então, se eu empresto a 1,50, quase 50% de ganho. O que hoje no mercado, você ganha isso? De lucro. Lucro, no sentido bruto. Para tirar o imposto, tirar tudo. Então, você tem mais, 13,44. Vamos pegar o Selic? Vamos. 12,75. 12,75 é o custo. Se eu coloco um spread de 2%, que se um banqueiro está me ouvindo agora, ele sabe que esse spread de 2% é extraordinário. É um spread maravilhoso. Certo. Mas ele vai praticar o spread de quanto? Se a taxa é 1,5% ao mês? O doutor Queiroz fazendo as contas aqui pra gente. 19,56. Se 2 já é muito bom, ele pratica de 19, é isso? Não, 19 é a taxa. Ah, tá. Com um juro de 1,5% ao mês. Ao mês, certo. Certo? Certo. Juro de 1% ao mês. Eu joguei essa taxa de mês para ano, que o banco opera o seguinte, o banco, anual. É bom que todos vocês sabem que o banco opera em duas situações. Taxa anual e taxa diária. Só quem trabalha com taxa mensal somos nós, consumidores. O banco anualiza e diária, taxa diária e taxa anual. Então essa taxa anual é 19,56 menos 12,75, vai estar trabalhando com um spread de 6,81%. Isso não existe. No mundo isso não existe. Isso é um abuso. Isso é lesivo. A pátria, nem nós, é a pátria. O Brasil não cresce por quê? Está sugando a renda, o capital de quem produz, de quem trabalha. O trabalhador está sendo sugado, ele não vai conseguir. O empresário não vai conseguir. Porque ele não vai conseguir pagar isso, porque ele perde cada dia que passa. A empresa, pelo menos, ela produz e ela tenta recuperar. Mas você tem um salário ali, aquele dia, todo dia. E é fixo, só né? Fixo e acabou, todo mês é aquilo ali. Muitas vezes corroído pela inflação ainda, né? Não só corrido pela inflação, mas você veja, queridos,
Quando você tem, no final do mês, você recebeu tudo bonitinho, vai pagar suas contas. Mas tem uns períodos que tem o quê? O colégio do filho. Seu filho, hoje, você tem um filho de 2 anos de idade, você já não pensa em colégio. Você não tem 1 ano de idade, não tem colégio. Mas a hora que vai para o período do colégio, essa receita não vai aumentar seu salário. O Estado não vai aumentar o seu salário, Não, subsídio para porque isso, você tem filho agora no colégio, eu vou aumentar para você. Não tem, né? Não tem. E aí vem não só colégio, mas vem a alimentação, o vestuário da criança. E aí a criança vai, você tem um filho pequeno na creche, depois ela passa para o ensino médio. Olha aí. Aumenta mais, né? E aí você tem outro filho. Exatamente. E você está com o mesmo salário, mesma renda. E cada vez mais o colégio, ele coloca o quê? Sabe como funciona também o colégio? Ele coloca na planilha dele o custo financeiro. O que os bancos cobram dele. Ele joga lá. Além de você estar pagando juros do seu empréstimo, você está pagando juros também de cada produto que você compra, cada serviço que você faz. Então, a sociedade toda está refém dos banqueiros. Lamentavelmente, refém dos banqueiros, na pior hipótese. Se fosse reféns para uma produção, para que a sociedade gerasse mais produção, é benéfico. Porque o banqueiro tem que ficar rico. O empresário tem que ficar milionário. Todos que produzem, todos que trabalham, têm que ficar bem de vida, têm que crescer, mas de forma digna, de forma honesta, de forma decente, e não expropriando patrimônio do consumidor. De você aí, empregado que está aí, você aí que é o servidor público, que fez um concurso e depois você vê com um bom salário de 20 e poucos mil, 30 mil, 40 mil, 80 mil reais, e você vê endividado. Você acredita que pode crescer em melhorar sua casa, melhorar seu apartamento, fazer uma obra, e quando você entrou no sistema financeiro, você não consegue sair. E mais, quando você toma um empréstimo com um gerente de banco, eu fiz muito isso, né? Fiz muito isso. Desculpa, viu? Desculpa. Mas eu fiz muito isso. Eu emprestava e falava assim, por que não? Eu tenho que bater a meta, faz um seguro comigo. Caramba. Faz uma capitalização comum, né? comigo. É muito comum a gente receber isso. Eu fazia tudo isso. Por quê? Porque além de eu ter que bater minha meta, eu tenho que aumentar meu salário. Porque claro. Era banqueiro, né? Representava banqueiro. Então eu tenho que fazer. Todo gerente de bancos sabem disso, né? Ele recebe uma comissão sobre esses produtos. Ele recebe comissão, aumenta o salário dele. Então ele tem que pedir. E muitas vezes, Kiss, soa muito mal para o consumidor, o cliente, essa situação. Porque ele não poderia jamais tirar nenhum centavo daquele empréstimo. Aquele empréstimo está contado. Aí ele é obrigado a fazer um seguro, ele é obrigado a comprar um título de capitalização, ele é obrigado a comprar um consórcio. Isso é espécie de venda casada. Doutor Queiroz... Espécie não. Isso é venda casada. Venda casada, né? Eu tô aqui com várias pessoas no chat comentando aqui, e eu já vou falar com vocês. Tem pessoal perguntando aqui sobre se é melhor esperar caducar uma dívida. A gente vai entrar nesse mérito também aqui. Tem um pessoal perguntando qual é a melhor estratégia para pegar empréstimos mais baratos. Temos aqui também informações. Temos... falando sobre a Lei Federal 14.181, conhecido como a Lei do Superendividamento. Isso. Já vamos falar sobre isso também. Mas antes de passar para isso, continue mandando no chat. Eu estou de olho no chat, estou olhando vocês. Já estou aqui conversando com vocês também. Só vou fazer mais uma pergunta aqui. Quais são as principais ações judiciais que têm chance de ganho quando um servidor, um filiado do Sindijus decide ingressar? Quais são as principais ilegalidades cometidas pelos bancos no que diz respeito à oferta de empréstimos? Bom, primeiro, já falei várias delas aqui, certo? Primeiro, você tem que contratar um advogado especializado, sabe o que está falando, porque a maioria dos juízes não sabe nem calcular 2 mais 2. Não sabe. Boa. Não sabe. E não é atribuição dele ser um especialista em matemática, sim, claro. Em matemática financeira. Uhum. Mas tem que ser levado para ele conhecer. Porque o magistrado também que é endividado, e olha que tem muitos magistrados endividados, deputados, senadores, ministros. Eles, por exemplo, você contrata um cheque especial, você vai lá, o cheque especial, utiliza o cheque especial. Você conferiu alguma vez o seu cheque especial, o dia que você usou ele, se
se os juros que foram praticados, foi acreditado, é aquilo mesmo? Você chegou a conferir alguma vez? Você chegou, Cris? Chegou alguma vez? Não. Teve uma curiosidade? Não. Não. É simples, e o cálculo é simples. Só você fazer pelo prazo e pelo valor que você tem a média do saldo devedor, joga a taxa de juros, divide e você tem um valor. Agora, o banco cobra muitas vezes, tem muitos bancos que cobram muito mais do que as taxas estão lá, estampadas lá. Eles cobram em dias corridos, que eram dias úteis. Então, são situações que você, hoje, pode dizer, Queiroz, como que eu faço para não me endividar? Não toma nenhum empréstimo. Não quer se endividar? Não tome empréstimo. Não tome empréstimo. Quer sair do empréstimo? Paga e nunca mais toma empréstimo. Boa. Agora, você quer pagar uma taxa boa de empréstimo? No Brasil, não existe taxa boa no Brasil, exceto aquelas que são do FGTS, que o custo, que é 5 ponto alguma coisa, que o custo para o banco, do FGTS, assim, menor do que a taxa da poupança. Então, mas esses empréstimos, eles são destinados a determinados segmentos. Não para você, um trabalhador, não para você, mas para o empresário, determinados segmentos que a economia quer que seja desenvolvida. Então, muito difícil. Você tem hoje as pessoas falando que a taxa de juros de 2% para o consignado é uma taxa excelente, 1,5%, 1,75%. É horrível essa taxa. Eu não sei como o presidente da República, como os senadores, como os deputados continuam mantendo uma taxa dessa. Agora, você veja, por que falar que essa taxa é abusiva? É pelo fato de demonstrar em juízo quanto é o custo de captação do banco. Porque você vai ver a margem de lucro que o banco vai ter nessa operação. Só para você ter uma ideia, de 15 anos, de 20 anos para cá, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, já vai mais um tempo, Fernando Henrique Cardoso, os bancos antes tinham anualmente, para chegar na cifra de bilhões, era anual. Ele tinha um ganho anual para chegar aos bilhões. Hoje é no trimestre. 6, 7, 8 bilhões de lucro. Você sabe onde é a maioria desse lucro? Tem um lucro extraordinário? Empréstimo. Não é só empréstimo, não. Nas taxas de despesas. Olha aí. Que é indevida. Despesas que são indevidas, cobradas do cliente, do consumidor, que ele não deveria cobrar. E eles cobram. E cobram. E agora muitos bancos vêm e falam assim, não, mas isso é uma despesa. Despesa de quê? Hoje em dia você paga a sua conta onde? Pelo celular, não é isso? Sim. Você pega o celular, pega lá o boleto e faz o quê? Escaneia o QR Code. Né? QR Code, paga, não é isso? Exatamente. Você fez um trabalho de quê? De caixa. Você é remunerada? Não. Olha, você fez um trabalho do caixa. É verdade. Mas é computado para ele despesa lá que tem caixa. E ele coloca no custo operacional essa operação do caixa. E você, na verdade, você está fazendo serviço para o banco. E está pagando as tarifas do banco. Ele não retirou as tarifas. Os bancos são mais virtuais. Você toma um empréstimo, você compra um empréstimo aqui, não compra um empréstimo? Sim. Pelo celular? Geralmente celular, né? E ele paga despesa. Qual despesa? Ele não teve despesa nenhuma. Nenhuma. Ilegal. Isso é ilegal. E isso aí você tem que buscar em juízo. Porque administrativamente o banqueiro não vai parar. Não vai ceder. Banqueiro tem uma coisa, vou dizer para você aí. Olha que eu sei disso, viu? Banqueiro, quando o dinheiro entra no bolso, ele não quer abrir mão desse dinheiro, não. Ele não vai devolver, né? Porque o banqueiro tem duas situações. O dinheiro que está no bolso dele e o dinheiro que ele projeta receber. Você sabia que banqueiro, ele projeta receber um valor, uma meta para ele receber de lucro? Se ele não ou tiver... Por exemplo, eu quero uma meta de 20 bilhões de lucro no ano, certo? Eu consegui 15 bilhões. Sabe o que ele pensa? Que teve um prejuízo de 5 bi. Ele já está a meta para os 20 bilhões. Se ele conseguiu só 15 bi, ele perdeu 5 bi. Absurdo. Então, é isso que nós somos para os banqueiros. Instrumento de enriquecimento cada vez mais para eles. E eles não estão importando com o nosso superendividamento. Porque a lei que trata do superendividamento, ela veio para preservar a dignidade humana do consumidor, do indivíduo.
Quando você, por os instrumentos outros, viabiliza com que essas pessoas tenham acesso indiscriminado ao crédito, e o crédito caro, você está submetendo ele a ter o endividamento, o superendividamento. E não é só isso. Quando você tem o cartão de crédito, porque quem tem um crédito consignado, ele também tem um cartão de crédito. Sim, são dois créditos, não né? é verdade? Sim. Ele tem um cheque especial, Sim. ele tem um cartão de crédito. Sim. Não é verdade? Vamos falar o seguinte, quanto que é o juro? Nós estamos falando aqui de 1,5%, né? De consignado, 2% do consignado. Mas você tem noção do que eles estão pagando, que vocês estão pagando de cheque especial 8%? Que absurdo. Que vocês estão pagando quando vocês parcelam no cartão de crédito, vocês estão pagando juros de 16%, 14% ao mês. Isso é ao mês, não é um ano, não. É ao mês. E vocês sabem qual é o custo de captação deles, do banco, para esses produtos, cheque especial e cartão de crédito? É aquele mesmo custo que eu te falei, 12,75 ao ano. Quando não menos pelo CDI, que é 10,44 ao ano. Ele capta nesse valor e te empresta a taxa ao mês, que é maior do que ao ano. Esses absurdos é o que nós temos que nos levar ao judiciário, para que o judiciário possa debruçar disso e entender. O problema do judiciário, é que chega ao magistrado ou os assessores que ali estão, porque são milhares de processos para um magistrado só, os assessores não têm conhecimento matemático das armadilhas, porque tudo isso é uma armadilha. Tudo isso é uma armadilha. A expropriação do capital do povo brasileiro é o sistema financeiro, que expropria do empresário, do senador, do presidente da República, do desembargador, do ministro, do STF, né? Do CNJ, todos. Todos são vítimas. Pode fazer mais uma pergunta. Doutor Queiroz, a gente tem duas perguntas. Se eu não respondi, aqui. Pode me falar. Não, foi ótimo. Eu acho que se vocês tiverem mais alguma dúvida... Se tiver dúvida, não respondi, pode dizer para ela. Estou aqui acompanhando. Tem duas perguntas aqui que são bem parecidas. O Sidney Vicente perguntou o seguinte... se poderia falar mais sobre a Lei Federal 14.181 de 2021, que é conhecida como a Lei do Superendividamento. E tem também uma pergunta aqui da... Deixa eu confirmar. Peraí, que eu me perdi aqui. Só um pouquinho, que é muita coisa para resolver. Taxa de crédito... Nunca contratei empréstimo, o Rogério falou... Pronto. A Maria Salete Anjos de Oliveira falou o seguinte: doutor, tem como suspender os consignados ou baixar juros para ter um fôlego e sair do sufoco? Parece que a lei dos superendividados abre essa brecha. Tem como conseguir uma liminar sobre isso? Tem, nós temos conseguido isso. Tem magistrados que são sensíveis a isso. Estão concedendo. Porque a grande questão disso tudo, é o medo, o temor que o endividado tem quando ele vai propor ações no judiciário. Porque se ele quer cancelar ou anular aquele contrato, mesmo que tenha valores abusivos, indevidos cobrados, ele não tem condições de pagar. Terminou, tudo bem, eu tô devendo 10, mas na verdade eu tenho só 5. Eu tenho só 5 de dívida, mas eu não tenho esses 5 para pagar. Como é que ele vai fazer? Aí vamos expropriar meu patrimônio, vamos expropriar alguma coisa. Então, como que eu vou fazer? Não adianta. A nossa ideia é da dilação do prazo. Porque você tem hoje quem está usando o consignado, o banco faz uma estratégia. Qual é? Depois eu vou falar da lei que está pedindo aí do Tem muita gente pedindo a lei, Já está no artigo 6º, inciso 12, se eu não me engano, do CDC. 11 e 12 do CDC. No inciso 11 e 12 do artigo 6º do CDC. Já está sedimentado
na própria legislação do Código de Direito do Consumidor. Você tem uma situação clara de quando você vai tomar um empréstimo consignado, ele vai analisar a sua margem lá, o órgão, muitos órgãos fazem isso, ele calcula a margem sua de consignável. Quando ultrapassa essa margem consignável, o que o banqueiro faz? Joga para conta salário. Legal. Então eu já estou burlando a lei. Interessante. Eu vou burlar a lei como? Eu vou te emprestar, né? E o gerente está sendo bonzinho com você, né? O gerente está sendo bonzinho Imagino com que você. não, né? Ele fala o seguinte, não tem problema aí que a gente vai fazer esse consignável debitar na conta do banco, na sua conta lá. Então, o que nós fazemos é o nosso entendimento. A conta bancária salarial, mais aonde recebe o salário, mais o contra-cheque, é um só. É um só. Então você tem que calcular a margem consignável também do período da conta que você está fazendo, recebendo. Não é só a margem lá para débito no contra-cheque. Não é só isso. Você tem que fazer a margem completa. E aí nós pedimos o quê? Em juízo, para que seja considerado isso e seja o quê? Não só retirado os valores indevidos, e se não der na margem consignável, que ela seja estendido o prazo até o valor consignável, até chegar à margem. Para que aí possa resolver o problema de cada um de vocês que possam ter as dificuldades, que a margem esteja 60%, 40%, 70%. Sabia que tem pessoas com mais de 80%, 90%? 90%. Comprometida? Comprometida. Meu Deus, muita gente, uma margem grande. A Maria também, ela reforçou, não é nem para cancelar, ela pontuou aqui, é uma dilação do prazo. Exatamente. Só para tomar um fôlego. Fora cheque especial, dívidas com terceiros, e, enfim, é um sufoco. E aí, só, doutor Queiroz, aproveitando aqui, falando sobre dívidas e situações específicas, né? Se você tem alguma dúvida também, o pessoal está perguntando seu endereço, seu telefone, então tem o pessoal já querendo saber os dados. Ao final da live, o doutor Queiroz vai informar o endereço, que você pode procurar o escritório para apresentar o seu caso específico, para apresentar o seu problema, se você não quiser expor aqui pra gente, pode ir direto com ele, ele vai com certeza te dar um panorama real da sua situação, para que você possa aí sanar a sua dúvida e sanar a sua dívida, né, que é o principal. A gente tem mais uma pergunta aqui, que é do Marivaldo Batista, que ele falou o seguinte: eu tenho uma dívida com o banco que já tem 4 anos. É melhor esperar caducar ou fazer um acordo com o banco? Olha, se o banco deixar caducar, melhor você esperar caducar, porque aí vai prescrição, né? Vai decadência do direito. Evidentemente, se o banco não tomar nenhuma medida, esperar caducar. É claro, isso é evidente. Perfeito. A gente tem mais uma dúvida, uma dívida. Eu estou misturando os termos aqui, gente. Duas palavras muito parecidas. A Maria Salete falou o seguinte: se ela pode procurar o escritório, obviamente pode, Maria Salete. A gente está aqui para isso e também para falar do escritório do Dr. Queiroz. Eu tenho quase 400 mil, Maria Salete. Eu não consegui contar os zeros aqui. 400 mil em consignado. Se pode procurar, se nesse caso ela consegue ter alguma solução para esse problema. Todos, seja 400 mil, 1 milhão, 200 mil, 100 mil, 50 mil, 5 mil, que esteja sendo cobrado qualquer valores indevidos, deve buscar o judiciário e fazer a revisão. Todos devem fazer isso. Por quê? Vou te contar um segredo para você. Agora eu posso contar um segredo? Pode, a gente gosta de segredo. Vou contar um segredo para você. Você sabe que como banqueiro, representando banqueiro, nós discutíamos quando o produto era muito caro, tinha um spread de 3, 4, 5%. Sabe o que nós falávamos? Sim. Eles pagam, se não pagar nós expropriamos o patrimônio deles, que vai ficar mais caro, que vai ter o juro de inadimplência, certo? Que aí vai ser 16, 14. Ele vai ter que pagar de todo jeito. Por quê? Porque tem uma situação. Quantas pessoas entram contra o banco?
Quantos clientes você acha? Isso são 2,5%, 3%, isso não representa nada. Quanto desse pessoa que entra no judiciário que são condenados são condenados? É 40%, 30%, 40%. Então o banco trabalha, sabe com o quê? Pode vir para o judiciário, não tem problema. E vou dizer mais outro segredo para você. Quando o banco vem para o judiciário, sabe o que ele faz? Ele apropria isso para prejuízo. Você sabe quanto que ele apropria para prejuízo? Sabe o que acontece com ele? Ele ganha 38% de redução no imposto devido para pagar. Ele ganha de qualquer jeito. Banqueiro ganha de qualquer jeito. Absurdo, né? Agora, o juiz sabe disso? Tem conhecimento disso? Não tem. Ele precisa ter esse conhecimento. Alguma vez, numa ação, foi apresentado o balanço dos bancos para o juiz saber qual é a margem de lucro do banco em relação à margem do mercado, ou seja, das empresas normais? Ele não sabe. Porque os instrumentadores de direito não conhecem e não usam esses mecanismos. Só para vocês terem uma ideia, Kiss, o Banco Central tem lá as taxas médias, não é isso? Uhum. Você acredita que tem juiz, tem desembargador e tem ministro que tem a capacidade de dizer que os juros que está lá do Banco Central, esses são os juros que são devidos, são juros bons, razoáveis? Primeiro, o Banco Central não fiscaliza juros de qualquer instituição financeira. Ele só tem ali um banco das taxas que são praticadas pelos bancos. Então, se o banco está praticando uma taxa de juros de 200%, 500%, 400%, o Banco Central não vai mandar ele reduzir nada, não. Ele só coloca lá quem está cobrando as taxas e uma taxa média de mercado. E tem juiz, tem desembargadores, tem instrumentadores do direito que acham que aquelas taxas que estão lá no Banco Central são as taxas listas, taxas devidas. Quando na verdade não, né? Quando na verdade não é. Agora, doutor Queiroz, só mais uma dúvida aqui. Um filiado, um servidor do Poder Judiciário que tem interesse de entrar com a ação por conta própria, isso é arriscado? Ele pode ser que ele consiga alguma vitória? Ou é melhor, de fato, procurar um especialista? Ele sempre tem que procurar um especialista. Porque o fato de você entrar com uma petição inicial mal formulada, mal instruída, que não trata de forma adequada o tema que é financeiro, que o juiz muitas vezes não tem um conhecimento, devido conhecimento, você pode incorrer em não obter sucesso e, pior, perder e ainda ter dinheiro para pagar os honorários sucumbenciais e as custas judiciais. O que eu recomendo é, sempre, em todas as áreas do direito, você procurar um especialista. Eu vou dizer mais para você que isso. Possivelmente alguém está pensando ali, vai pensar e vai perguntar, eu posso ir lá procurar o banco e fazer um acordo com o banco? Não, você pode. Mas você pode sim procurar o banco, fazer um acordo com ele. Você deve, né? Se é um devedor, tem que procurar o credor para resolver essa situação. Agora eu te garanto o seguinte, se você tiver adimplente, o banco não vai querer fazer nada com você, acordo nenhum. Ele vai fazer acordo com você quando você estiver inadimplente. Por quê? Porque é cultura do banco ganhar dinheiro. Então, se você está adimplente e quer fazer uma composição com ele, ele não vai fazer. Porque você está pagando. Como é que eu vou fazer um acordo com você se você está pagando? Então, tem que esperar. Aí, tudo bem. Aí você fala, tudo bem, então vou atrasar aqui que não vou pagar. Mas se você é descontado na sua folha de pagamento, ou seja, no seu contra-cheque, como é que você vai esperar? Ele recebe logo, não é verdade? Claro. Então você é um refém que não tem nem condições. E quando você chega no vencimento, ele fala o que para você? Eu vou não só renovar o seu empréstimo, como eu vou te dar um troco. Vocês sabem o que é o troco aí? Todo mundo sabe, né? Será que o pessoal tem condição de levantar a mão que sabe que é troco? Eu não sabia. Eu fiquei sabendo aqui, descobri agora na live que seria troco. Tem troco. um pessoal aqui no estúdio que está dizendo que sabe que é troco. Eu descobri agora, acabei de descobrir. É o troco. Gente, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, estimulando o devedor a se endividar mais ainda, falando que ele tem um troco. Ou seja,
Troco é aquele que você ganha de alguma coisa. Não, você paga. Ele troco, faz uma renovação e te dá um valor a mais, um troco. Por exemplo, você tem um 200 mil, o empréstimo de 200 mil, então ele fala assim, eu vou te dar um troco para você de 40 mil. E você sabe o que ele faz, Cris? Sim. Vocês sabem o que ele faz, né? Olha lá, pega lá aquele seu extrato da sua operação, você vai ver lá, ó, ele cobrou de você o seguro altíssimo. Se é 200 mil, vai cobrar 12, 13 mil reais no seguro. Você vai pagar mais ou menos 8 a 12 mil reais de uma despesa que não existe. Então esse troco seu de 40 mil, você vai levar quanto mesmo dele? 25 mil reais. E ele te levantou, eu não vou dizer roubar, né? Porque isso é feio, né? Mas ele expropriou de você indevidamente esse valor. Não só porque além de ter feito você um seguro, porque o seguro, para que serve um seguro, gente? Seguro é para você dar segurança que um fato que não é previsível, você venha morrer, venha ficar inválido, você quitar uma operação, correto? Normal. Você tem seguro, Kiss? De vida? De vida, não tenho. Eu tenho 2 seguros de vida. Preciso, mas não tenho. Eu tenho 2 seguros de vida, né? Um para me segurar da mulher, outro para segurar da família. Então, o que acontece? Tem 2 seguros de vida. As pessoas têm que fazer seguro de vida. Sim. Que é prevenir uma situação futura. Mas agora, por que existe o consignado? O consignado existe porque a garantia é 0 de prejuízo para o banco. O risco é 0. Agora, se o risco é 0 para o banco, o que justifica o seguro? Não justifica. E é mais uma margem para ingressar com a ação. Isso é roubar você. Interessante. Não tem, não existe. E pior, além de você fazer o seguro que você não deveria fazer, o que faz ainda? Te cobram juros sobre o seguro. Aquela taxa que você está pagando lá sobre o empréstimo, você também está pagando sobre o seguro, que é um serviço. Agora, quantas pessoas têm seguro e faz seguro de cada operação? Caso lá no escritório, a pessoa tem 4, 5 seguros, porque fez 3, 4, 5 operação e já tinha um seguro. É um absurdo, né? Isso é mais que um absurdo. Exatamente. Isso beira a levianidade. E nós estamos falando de levianos, bancos públicos. Bancos públicos. E eu estou dizendo isso aqui ao vivo, mas eu coloco isso na petição. Eu coloco isso na petição. Porque isso é usura. Isso é abuso econômico. Porque não devia fazer isso. Não precisava fazer isso. Nós estamos falando banco privado. Privado, você pode tudo, né? Porque visa o lucro extraordinário. Se deixar, ele tem mais lucro. Mas o banco público... Não faz o menor sentido, né? Dos seus próprios agentes públicos. Veja, o pior de todos os cenários que eu vou colocar para você aqui, Cris. E para que você possa também ter conhecimento, eu acredito. Está no Senado Federal uma proposta que veio da Câmara para reduzir a cobrança dos juros do cartão de crédito de 460, de 380 para 100%. Olha só, você sabe quanto que é essa taxa? Mais de 8% ao mês. Eu pergunto aos seus senadores, o senhor está devendo cartão de crédito? O senhor está imaginando quanto o senhor está pagando para o banqueiro? Senhor ministro, o senhor está sabendo quanto o senhor está pagando para o banqueiro? O senhor acha correto 100% de taxa de juros, enquanto que o custo dele de captação não passa de 10 a 11%? Ao ano, e ele te empresta, vai ganhar 100%? Pense nisso, senador. Pense nisso porque o senhor também está sendo vítima disso. Queiroz, doutor Queiroz, temos 3 perguntas aqui, acho que bem relevantes para quem está acompanhando a gente. Uma delas é da Eliane Tomás, que ela fala o seguinte: quando tentamos negociar, o banco ameaça de acabar com o relacionamento. Ao negociar, a gente fica numa espécie de lista negra dos bancos? Tem essa possibilidade? Todos os bancos, eles têm essa lista, né, interna, que são dos devedores que, em tese, deram prejuízo para ele. Para você negociar com o banco, você quer entrar com ação, se você tem 2 outros bancos, um que você não é tomador, você transferir para lá
a sua conta, transferir lá para o seu salário e depois discutir com o banco as questões judiciais. Porque você fica refém dele. Isso é uma verdade. Certo? Agora, nós temos condições, lembrando o seguinte, no meu ver, o escritório, o que o escritório faz, não é fazer com que o banco não tenha lucro. Não é dizer ao banco que ele não ganhe dinheiro. Não, que ele ganhe de forma lícita, que ganhe de forma razoável, que não pratique atos ilícitos na conta com o cliente. Trate o cliente com dignidade. E principalmente aqueles mais vulneráveis, que eu vou chamar vocês de vulneráveis, mas vocês não são vulneráveis. Mas vou chamar em relação quando vocês fazem os consignados, porque vocês são servidor público. Então vocês estão ali com contra-cheque, está ali, vai ser debitado no seu contra-cheque. Então você é vulnerável, não tem o que você fazer. Como que você vai alterar? Passar para outro banco, sendo que o banco já está na sua folha. Você pode andar para onde for e ele vai cobrar de você. E não vai ter como você sair. Então, a melhor forma, e vou dizer mais, está na hora dos filiados se unirem ao sindicato, buscarem apoio para lutar contra esses abusos. Porque nós temos ações, o banco fica sorrindo quando você faz 1.000 ações, 2.000 ações, tá tranquilo para banqueiro, isso não é nada. Mas devíamos tomar uma posição mais enérgica e mostrar para a sociedade o que é o banco, como compõe o ganho do banco. Quando você tem um aumento das escolas, vou trazer para um ambiente normal da vida nossa, normal. Quando nós estamos aqui no Distrito Federal para fazer o aumento das escolas, aí vem o Ministério Público, vem outro, o secretário, né, para saber a planilha da escola, não é isso? Os pais se unem e pedem a planilha da escola, não é isso? Mostra por que vai aumentar, não é verdade? Por que vai aumentar a mensalidade escolar? Não é feito isso nas escolas? Porque a escola é uma concessão pública. Sabia disso? Então, ele tem um dever de mostrar por que está aumentando aqueles valores. Porque impacta na economia. Impacta na economia. Por que o banqueiro não faz isso? Por que o banqueiro não coloca lá custo de captação? Não está essa luta para colocar no preço a taxa de imposto que a gente paga no produto? Por que o banqueiro não coloca lá qual o custo de captação? Porque nós temos mais de 56 mútuos. O banco opera com mais de 56 mútuos. Cada mútuo tem sua fonte de captação. Poucas pessoas sabem disso. Quando na constituição desse mútuo, que é o empréstimo, né? Você tem lá da onde é que vai ser retirado a fonte para emprestar esse dinheiro. Se é do renda fixa, se é do depósito à vista, se é do depósito a prazo. Está lá previsto na constituição desse mútuo. E o banqueiro apresenta isso? Não. Não apresenta isso. Eu acho que deveria passar a apresentar. Porque aí nós teríamos práticas bancárias aqui no Brasil semelhante na Europa, semelhante nos Estados Unidos. Porque essas taxas de juros que são praticadas aqui jamais serão praticadas, jamais foram praticadas nesses países. E vou dizer mais. O Santander, outros bancos, Citibank, Citigroup, eles não praticam as taxas que praticam no Brasil, no país deles. De forma alguma. Por que eles fazem isso? E lê do engano daqueles lá atrás, há 25 anos atrás, que quiseram abrir o mercado brasileiro bancário para as empresas, para os bancos multinacionais ou para os bancos internacionais. Falavam que era proteção do mercado, né? Proteger o mercado. Porque com medo eles estavam de vir e aplicar essas taxas de juros que fazem aqui no Brasil. Mas eles vieram para cá e foram sucumbidos pelos próprios bancos para praticarem, bancos nacionais, né? Praticarem as taxas abusivas. Doutor Queiroz, só te interrompendo um pouquinho, a gente está quase no finalzinho do nosso tempo de live aqui. Você tem que me falar o tempo. A gente está com o tempo já curto para quem está acompanhando. Eu sei que o tema tá bom.
tem muita pergunta aqui ainda, então já vou fazer algumas aqui para a gente tentar esquematizar aqui e trazer para vocês os principais esclarecimentos. Eu sei que é muita dúvida, muita gente quer perguntar. Eu não vou conseguir ler todo mundo que está aqui no chat. A Cibele falou para perguntar alguma coisa. Eu acho que se os bancos, no caso de... Eles falam que esse seguro é para caso de óbito do titular, para não restar dívidas para herdeiros. Mas o grande questionamento que o Dr. Queiroz faz aqui é por que vários seguros, um para cada... Não é só isso não. Ele não tem que exigir seguro para essa operação é risco zero. Porque se ele falecer, a indenização que ele vai receber vai continuar debitando. Na pensão que vai receber. Vai continuar. Entendi. Essa foi a dúvida da Cibele, então, que seria para isso. É exatamente que o banco vende. Isso, mas não é verdade isso. Entendi. Não é verdade isso. Além de ser uma operação casada, uma operação ilegal, não justifica seguro para operação de risco zero. Não existe. E vou dizer mais. Operação bancária, operação financeira, é igualzinho você ter um colégio. Todos são atividade de risco. Agora, se você tem um banqueiro e não quer risco zero, e ainda te exige você seguro, é a mesma coisa de eu fazer uma operação de um financiamento. Olha, gente, tem os financiamentos da casa também, viu? Nós nem falamos. Ah, sim, pois é, a gente tem essa dúvida aqui. Vocês são lesados também nesse financiamento. Deixa eu engolir essa pergunta, que tem também 2 perguntas sobre isso. O filiado perguntou aqui se é possível diminuir os juros do financiamento imobiliário. E a Maria Castro perguntou o seguinte: tem um financiamento de imóvel pelo BRB e uma dívida no cartão de crédito. Todo o dinheiro que entram, eles bloqueiam a conta e não deixam sacar ou transferir. Ainda tiram do valor da prestação do imóvel. Exatamente. Isso é ilegal. Ilegal. Então, Maria Castro, é ilegal. O doutor Queiroz explica. É possível reduzir também a taxa de financiamento de imóvel? A taxa de financiamento, você vai calcular a taxa de financiamento, se está correta, porque eles colocam também alguns financiamentos TR. Eles colocam também seguro prestamista. Você tem, no seguro prestamista, tem que calcular se eles estão fazendo no período, porque a tabela price, ou SAC, você vai reduzindo o saldo devedor no tempo. Então, o seguro também devia cair. Não cai. Não cai. Que segredo é esse? Ele cai aqui, depois ele sobe de novo. Por quê? Uai, se o saldo devedor tinha que diminuir, por que eu estou cobrando o seguro maior? Isso tudo nós avaliamos, tudo tem que ser analisado. O judiciário, muitas das vezes, se depara com as causas e julga por a parte, não intrinsecamente a matéria, o objeto principal, fica mais para o lado extrínseco, mais lúdico do direito. Não tem que adentrar a questão principal, a composição, como que está sendo feito, como está cobrado, por que está sendo cobrado isso. Se é correto, se é lícito, se não é lícito. Porque, veja só, tem coisa que é lícita, mas é imoral. É lícito, mas é imoral. Se é lícito, mas é lícito, mas é imoral, você relativiza isso no campo privado. Perfeito? Mas quando você está falando com a empresa que é uma concessionária de um serviço público, como banco, não, senhor. Se é imoral, é ilegal. Se é imoral, é ilegal. A empresa privada, você vai levar o conceito, né? De que, poxa, isso é imoral, mas é legal, está na lei. Não. Instituições que são concessionária pública não pode admitir isso. Tem que ser moral, totalmente moral. Doutor Queiroz, a gente tem outra dúvida aqui, no caso, só retomando, no caso financiamento... Fala o tempo, hein? Fala o tempo para mim, já está com um tempo bem curto aqui. Mas no caso financiamento imobiliário, há a possibilidade também de um filiado te acionar, ir no seu escritório ou procurar um profissional para verificar e fazer o quê? Você propor ação para analisar e fazer uma revisão desse contrato. Não é que você vai cancelar esse contrato, que você vai. Porque o que acontece? Quando você... Olha como é uma tristeza quando é o servidor público.
Porque no privado, ele paga lá no banco, certo? É debitado lá na conta dele, muitas das vezes. Ele faz o quê? Muda para outro banco e aquele banco ele não vai debitar mais para ele. Então só mudou para o banco, fica inadimplente lá, certo? Agora o servidor não, vai no contra-cheque dele. E o que nós estamos buscando no judiciário? Que o próprio juiz, nós fazemos os cálculos, apresentamos os cálculos e que seja liminarmente reduzido o valor até que se apure o valor integral, para não ficar inadimplente. Para o banco também receber o que é justo. Se você acha que o banco é injusto, você não pode também ser injusto com o banco. Vamos fazer o seguinte, vamos dar o que é justo para o banco. Ó, esse é o valor que o senhor devia cobrar. Está aqui, magistrado, esse é o valor. Aí depois se discute a diferença. E você não fica em mora na outra parte. Maravilha. O C. Júnior perguntou assim, quais são os custos e o prazo de uma ação desse tipo? Quanto tempo eu preciso para conseguir respirar aliviado depois de ingressar numa ação como essa? Olha, se a compreensão do judiciário, do magistrado, né, daqueles que decidem, né, julgarem ou decidirem as liminares, você pode obter imediatamente uma liminar. O mérito, aí depende de cada vara, depende de cada, se é na Justiça Federal, se é na Justiça Comum, vai depender de qual vara, como aquele juiz administra os processos naquela vara. Mas o mais importante é, você nunca deixa de buscar seu direito, porque o direito, ele não socorre aqueles que dormem. Ah, excelente, doutor Queiroz. A gente está correndo com prazo aqui, mas eu vou acalmar um pouquinho. A Evagria, eu acho que é seu nome, né? Souza, perguntou o seguinte, quais são os documentos que eu precisaria apresentar que a gente não tem o hábito de pegar, geralmente, quando a gente assina um contrato, para conseguir reverter esses juros abusivos aí cobrados pelas instituições? Você tem que ter em mente o seguinte, nós entendemos, tá? Que independentemente, você tem um empréstimo hoje, mas os empréstimos que você fez, pagou lá atrás, eles também podem ser revisados. Interessante, muito bom. E o banco devolver isso tudo de volta em dobro. Olha que interessante. O Código do Consumidor lhe dá esse direito. Aquilo tudo que foi cobrado indevidamente, o banco tem que devolver em dobro. E nós entendemos que, inclusive, ele tem que devolver com as taxas, mesmas taxas que ele cobrou. Porque, senão, é uma tese que hoje está se discutindo muito, é porque se eu devolvo um dinheiro do banco, me pegou, me apropriou, vamos colocar que na sua conta, no cheque especial, foi debitado um valor de 10 mil reais. E você está lutando com o banco para dizer que você não, de forma alguma, você usou aquele dinheiro. Mas saiu esse 10 mil, não é seu. O banco tirou de alguma forma esse dinheiro. Então vai te cobrar o juro lá de cheque especial 8% ao mês, perfeito? E você está aí discutindo com ele 10 anos, aí 5 anos discutindo isso. Aí vai se descobrir que realmente o banco retirou da sua conta esses 10 mil reais. O que o judiciário diz normalmente para você? Você vai receber seus 10 mil reais pelo tempo que o banco usou ao juro de 1% ao mês, mais a correção monetária. Mas olha lá, você pagou 8% ao mês, então você está beneficiando o infrator. O judiciário beneficia o infrator quando tem essa ideia que tem que devolver com a taxa de juros legais e não a taxa que foi cobrada pelo banco. Interessante. Ainda sobre esse assunto, doutor Queiroz, o Paulo, de Brasília, perguntou assim, existe um prazo decadencial para discutir os contratos já encerrados? E a Evagria também, ela segue com essa dúvida em relação que nós não pegávamos o contrato. Muito Mesmo bom. assim, ainda é possível? Muito bem, a pergunta técnica, né? Pergunta técnica, Boa. muito bom, pergunta técnica. O prazo decadencial para você discutir juros é 5 anos. Mas para você discutir lançamento é 10 anos. Ok? Interessante. Maravilha. Tem várias outras perguntas aqui, muita gente perguntando, principalmente o seu endereço e telefone. Eles
querem mais informações. Muitos elogios também, parabéns ao Dr. Queiroz pela explanação, parabéns ao Sindijus também, que promoveu esse momento, que pôde tirar dúvidas dos filiados sobre esse assunto. As outras dúvidas que vocês tiverem, eu vou pedir para o Dr. Queiroz informar agora o e-mail dele, também informar o endereço para quem tem interesse de discutir tanto contratos já encerrados de empréstimo, quanto contratos vigentes ainda de crédito consignado. O Dr. Queiroz está à disposição dos filiados do Sindijus e agora ele vai passar para a gente as informações. Eu vou só aproveitar um segundinho seu para dizer o seguinte. Você aí que teve uma operação que você renegociou ela. Alguns têm 10 contratos, 5 contratos que vem renegociado. Renegociou cheque especial, renegociou os contratos. Esse contrato, o último que você fez, repactuou, que chama-se repactuação, não é isso? Todos esses contratos, mesmo que tenha 10, 15 anos, não expirou, tá? Ele prevalece no último contrato que você renegociou. Todas as operações que foram realizadas vinculadas a esse contrato, não houve a decadência, não houve a prescrição, tá bom? Fica aí marcado para você isso aí. O escritório, ele fica na QL 16, conjunto 6, casa 20, no Lago Sul. O e-mail é queiroz@queirozaadvogados.com.br e tem o e-mail do atendimento, né? atendimento@queirozaadvogados.com.br. E eu espero que o filiado, que se houver uma demanda muito grande, o sindicato pode, de repente, fazer as ações coletivas. Isso foi uma pergunta, inclusive, de uma das servidoras. Ela perguntou se o sindicato poderia entrar com ação coletiva para rever essas situações. Maria do Socorro de Souza, sua dúvida aqui foi respondida meio que indiretamente. Há sim essa possibilidade, desde que haja realmente um número grande de pedidos. Inclusive, só um dado interessante aqui para quem está acompanhando a live, nós fizemos uma enquete aqui com vocês para saber se vocês gostariam de mais temas como esse no podcast aqui do Sindijus, e 95% dos espectadores responderam que sim, que queriam temas como esses aqui na nossa live, no nosso podcast. Então, fica aí como sugestão para a nossa diretoria, talvez os próximos podcasts abordarem esse assunto. Doutor Queiroz, muitíssimo obrigada pela sua gentileza, pela participação aqui no podcast Sindijus. Teve uma audiência interessantíssima, muitas ações aqui, muitos comentários, muitas mensagens aqui de parabéns, de agradecimento pelo esclarecimento em relação ao tema. O Sidney Vicente colocou ação coletiva, tô dentro. Obviamente, né, Sidney? É um assunto positivo. E o Sindijus, como vocês já sabem, é um sindicato que está atento às demandas dos servidores, dos filiados, está sempre antenado aí em busca de ações que venham de fato beneficiar a categoria e os servidores. Doutor Queiroz, obrigada. Suas palavras finais. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Agradeço ao sindicato por essa oportunidade de vir aqui fazer um bate-papo, não foi uma palestra. Foi um bate-papo, né, de esclarecer alguns pontos extremamente relevantes que cada um de nós estamos deparados. E você aí que nunca tomou empréstimo, o dia que você tomar empréstimo, lembre do que eu estou falando, tá? E se você tomou empréstimo e pagou, lembre-se que você foi lesado e você pode buscar isso também. Um forte abraço e muito obrigado, Cris. Obrigada pela gentileza, doutor Queiroz. A gente fica por aqui, mas fique atento, divulgue essa live aí com outros servidores, com outros filiados, faça essa mensagem, essa informação que é importantíssima, chegar a outras pessoas. Os dados do doutor Queiroz vão estar disponíveis na página do Sindijus, então se você não conseguiu anotar, fica tranquilo que a gente vai fazer uma matéria e vai disponibilizar as informações para vocês e está aqui fixado também no nosso chat pelo Sindijus Play. Obrigada pela gentileza, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.